Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de pessoas estarão acima do peso. A perspectiva é que cerca de 700 milhões de pessoas estejam obesas. E o que afinal é obesidade e como ela pode ser tratada nos dias de hoje é parte da conversa que eu terei aqui com meu grande amigo, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, especialista em cirurgia videolaparoscópica, Dr. João Sucupira. Seja bem-vindo ao Red Talk. Quero agradecer sua presença e me sinto prestigiado por você ter aceitado o convite de estar aqui para a gente bater esse papo. João, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Esse convite é irrecusável, tá? Me sinto honrado. Muito bom estar aqui participando de mais um momento para a gente falar de obesidade, que é uma doença que é às vezes marginalizada, né? Que as pessoas não entendem muito bem e sempre é bom quanto mais a gente informa, mais a gente consegue tratar com seriedade. Então, é um espaço mais que válido. Muito bom, João. Vou começar primeiro ajudando as pessoas que estão assistindo na definição da obesidade. Eu acredito que grande parte delas não sabe calcular o IMC, né? Perfeito. Que eu acho que é o nosso parâmetro para definir se a pessoa está acima do peso ou se está obesa. É isso ou eu estou enganado? Então, é isso sim. Na verdade, o IMC, Índice de Massa Corpórea, né, é um cálculo onde a gente divide o peso em quilos. Peso em quilos. Pelo quadrado da altura em metros, né? Uhum. E isso a gente coloca numa tabela e a partir do número calculado, a gente consegue, por exemplo, ver o grau de obesidade da pessoa de uma forma mais prática, né? Tem outras formas da gente classificar as pessoas em obesidade, tá? Mas o IMC é a forma mais prática. Então, quando esse número ele dá entre 30 e 35, a gente chama obesidade grau 1. Grau 1. 35 a 40, grau 2. E maior que 40 é o grau 3, que a gente considera obesidade mórbida, né? E entre 25 e 30 a gente chama sobrepeso, né? A pessoa está com um peso a mais, mas aquilo não necessariamente a gente enquadra como obesidade. Então, só para dar um exemplo que pode ser que as pessoas não saibam calcular o quadrado. Se a pessoa tem, por exemplo, 100 quilos, uma conta redonda, e ela tiver 1,70 m, ela vai multiplicar 1,70 m, 1,70 vezes 1,70. Exato. Isso é o denominador. Exato. Ela vai dividir 100, que seria 100 quilos, pelo valor que ela encontrou na conta de 1,70 vezes 1,70. Justamente. É isso? E aí vai achar um score, um valor. Isso. O ideal é que seja, das pessoas que não são obesas nem têm sobrepeso, até 24,9. Não é isso, João? Isso, você está bem criterioso. Estudou bastante. Estudei para estar aqui. Então, 24,9, eu calculei o meu. Eu tô com 26,3. Bem, então você tá ótimo. Deu sobrepeso, não é isso? A gente tem outras formas grosseiras, tá? De entender, por exemplo, se a pessoa tem obesidade grau 2. Se você tem mais ou menos, você, no seu caso não, que você é uma pessoa alta, mas qual é a tua altura? 1,86. Pronto, então você não. Mas uma pessoa de uma, como é que eu vou dizer, estatura média, se você adicionar a altura, 30 quilos é mais ou menos o IMC maior que 35. Então, a gente indica, por exemplo, o tratamento cirúrgico para quem tem mais de 30 quilos de excesso de peso. A gente tem esse conceito também, excesso de peso, que é o peso além do peso normal. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,70, se ela pesar mais de 100 quilos, ela provavelmente vai ter um IMC que pode ser cirúrgico. Uma pessoa de 1,60 com mais de 90 quilos... Entendo. Ela vai provavelmente ter uma obesidade grau 2, que é a obesidade cirúrgica, tá? Entendo. E tem outro conceito também que a gente chama peso ideal, que é uma forma também grosseira de calcular. O peso ideal do homem, mais ou menos, é igual à altura dele. Ou seja, o meu peso ideal seria 86 quilos. Mas para que serve esse peso ideal? É para dizer que você está com um peso bom? Não, porque a gente também hoje tem outro conceito chamado constituição corporal, que é a porcentagem de gordura e massa magra, músculo que você tem. Então, se você tem, sei lá,
90 quilos, mas tem uma boa proporção de massa magra, você não está com sobrepeso nem está obeso. Um baixo percentual de gordura, exato, né? 14, o cara já está trincado. Uma coisa normal, né? Uhum. Porque hoje os parâmetros também são um pouco diferentes. Mudaram, e aí, né? Exato. E aí, por exemplo, se o seu peso ideal é 86, aí a gente diz, teoricamente, que se você pesa 100 quilos, você tem 14 quilos de excesso de peso. Não necessariamente você é obrigado a pesar 86. Eu tenho 1,79, eu peso hoje 80 quilos, certo? Entendo. Mas a gente tem que observar o percentual de gordura e massa magra para dizer que se a pessoa está saudável ou não, tá? Porque alguns atletas não vão se enquadrar nessa forma. A maioria Por exemplo, dos atletas. levantador de peso, eles têm um alto índice de gordura corporal, mas para eles aquilo ali é o que eles precisam para levantar peso, né? E fisiculturista já é diferente, vai ter 10%, 5% de Porém, ser atleta gordura também não é igual à saúde, dependendo Verdade. do esporte que você faça, né? Então, a gente tem que olhar esses conceitos com muita, como é que eu vou dizer? Com muito... parcimônia. Exato, porque são subjetivos, né? Uhum. Então, quando eu tava treinando com minha personal trainer, que quero mandar até um abraço para ela, que tá para nascer a filhinha dela, ela falava, Franklin, não se preocupa com peso, porque você tá tendo uma troca, né? Você tá malhando aqui, então tá trocando massa magra, gordura por massa magra, e realmente eu acabei ganhando peso em alguns momentos, em alguns meses. E quando eu fui fazer a bioimpedância, eu via que realmente eu tinha perdido bastante gordura. E isso gera uma ansiedade no paciente que trata obesidade, porque às vezes ele estaciona o peso em alguns meses, na verdade ele trocou também gordura por massa magra. Então, a gente tem que calcular o percentual de gordura para avaliar se o paciente está tendo progresso no emagrecimento, outro conceito. Emagrecer e perder peso. Emagrecer é trocar gordura por massa magra. Então, eu posso emagrecer com o mesmo peso, sem teoricamente. Perder peso. Justo. E perder peso é perder no geral. Então, se eu perdi 10 quilos, perdi de quê? Também é ruim a gente perder gordura e massa magra ao mesmo tempo. Entendeu? Isso também não é o legal. Então, é um pouco mais complexo avaliar a composição corporal do que avaliar só a perda de peso. Eu acredito, até porque quando se faz a terapia para você chegar, todo o tratamento para você chegar na mesa de cirurgia tem toda uma equipe, não é isso? Sim, na verdade também é um caminho, é um processo pensar em cirurgia, porque obesidade como doença tem vários tratamentos. Então, eu começo ali na base da pirâmide com dieta, atividade física, que é tratar a obesidade. Então, eu trato a obesidade, você trata também, né? Se trata, na verdade, isso, né? Isso. E depois vem medicações, né? Depois vem tratamentos endoscópicos e lá no final tem cirurgia. Então, a cirurgia, ela chega de cara só para alguns casos bem específicos. Por exemplo, aquela pessoa que tem o IMC até 49 tem que ter tentado tratar a obesidade de forma clínica, pelo menos por 2 anos, para indicar cirurgia. Interessante. Tá? Então, ela já é obesa mórbida, ou seja, grau 3 acima de 40. De 40. De 40 a 49,9. Clínico. Sendo bem franco. Aí a gente tem que tratar por 2 anos da forma clínica, que também pode envolver remédio. Remédio é dieta, atividade... tratamento clínico é remédio, atividade física e dieta, certo? Entendo. As 3 coisas. Isso envolve, sem dúvida, uma mudança de mentalidade. Muito, porque apesar de eu fazer cirurgia, se eu não mudar a mentalidade, eu posso engordar depois também. Então, aí onde a pessoa diz, a cirurgia falhou. Na verdade, não é isso. É que a obesidade é doença crônica, que não tem cura, igual pressão alta, diabetes. Eu estou numa linguagem bem coloquial aqui. É isso mesmo. Tá? Mas eu não vou nunca ficar bom da obesidade, a não ser que eu não tenha ela. Tá? Então, mesmo com cirurgia, eu não fico bom, eu controlo a obesidade. E aí, eu tenho que fazer dieta, atividade física, só que a cirurgia é um facilitador, é um meio onde, fazendo o correto, eu vou manter o peso, vou ter meu peso ideal, vou conseguir, por exemplo, ter uma boa composição corporal. Cirurgia é para esses casos. Se eu faço cirurgia no primeiro momento e depois eu não faço acompanhamento, realmente eu vou ter um sucesso parcial. E aí eu posso ter reganho, e aí não é a cirurgia que não presta. Esse conceito. Quantos anos já existe, há quantos anos já existe a cirurgia para perda de peso? Para perda de peso, como é que eu vou dizer? As técnicas mais antigas já existem há 60 anos. Então, nem está na moda,
Não tá. Nem se faz muito, porque a gente só consegue operar no Brasil em torno de 3% das pessoas que precisam de cirurgia, tá? A conversão de uma consulta de um paciente que tem intenção em fazer bariátrica em cirurgia também é baixa, em torno de 40% quando é muito alta, tá? Nem todo mundo que busca a cirurgia não faz, ou porque tem medo, ou porque acha que não é para si, ou porque as pessoas do convívio dele demovem ele a querer fazer, porque diz que é arriscado, e na verdade não na é. Na verdade, o risco é ficar obeso, né, Justamente. João? A chance dele morrer, eu já tinha lido há muito tempo, os dados devem ter mudado. A chance de morrer de complicações pela obesidade é 50% maior do que de complicações cirúrgicas, né? Então, quando você procura uma equipe treinada em fazer aquilo, porque a gente está profissionalizando a cirurgia bariátrica agora. Então, está virando uma área de atuação, que é uma coisa... menos que uma especialidade, mas o caminho é se tornar especialidade. Então, é a área de atuação em cirurgia. Então, quando você procura uma equipe que faz isso de rotina, que segue protocolos, o risco de ter complicações, certo? É em torno de 2%. 2%. Tá? 2% é um risco baixo. Né? Baixíssimo. Para o que as pessoas pensam, né? Exato. Eu sempre falo isso para meus pacientes, que eu dou exemplos do avião, né? Que avião não cai. Tá errado quando o avião cai, mas na hora que cai a mídia vai noticiar. E dá aquela impressão de que é arriscado andar de avião. Eu tava vendo as estatísticas, tem um cara que eu sigo muito aí que eu sigo no YouTube, que é Aviões e Músicas. Tá. Lito é muito bom, ele fala muito bem. E ele estava dando dados estatísticos de queda de avião. Desde 2009, não tem uma queda de um avião desses de empresa, né? Cai esses aviões que são clandestinos, que o cara faz gambiarra, combustível no limite, etc. Então, estatisticamente, as chances de você ter um acidente de avião são perto de zero. Com certeza. Muita gente se encarrega de colocar um avião no ar. E a estatística que você deu aí, para mim, realmente, eu esperava que fosse baixa, mas não esperava tão baixa assim, realmente. Inclusive, não é risco de morte, é risco de complicação. Então, pode ser infecção, sangramento, qualquer coisa, entendeu? Cefaleia pós-hack. Qualquer coisa. Só que, como é que eu vou dizer? A expectativa na cirurgia, o peso, a responsabilidade dessa cirurgia é tão alto que aí, quando a gente tem alguma coisa que sai do esquadro, aí reverbera muito mais. Você não já viu alguma história de alguma mulher que morreu no parto? Sim. Se deixa de fazer parto? Não se deixa. Não se deixa. Eu sou vascular, você sabe, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aqui sabe, mas ainda se comenta da cirurgia da Clara Nunes. Não sei se você se lembra, que foi uma complicação anestésica. Com certeza. Varizes, uma complicação anestésica. Não me lembro se ela foi operada, mas não vou operar varizes porque... Então, tem muito isso. O negativo acaba repercutindo muito mais. Na verdade, a ignorância, né, meu amigo? A gente tem que tratar as coisas hoje de forma clara, informar as pessoas com informação correta. Então, tá aí o papel de uma conversa dessa, porque a gente consegue atingir pessoas que talvez estão deixando de ter qualidade de vida porque não absorvem o conceito de doença, do que é doença, porque obesidade é uma doença que as pessoas têm preconceito. Qual é a doença que você ridiculariza o doente? Não tem quase doença, né? Mas o obeso... O obeso ele é ridicularizado. O próprio paciente chega, ele tem dificuldade de admitir que é obeso. Ele diz, eu sou gordinho. É verdade. Eu tô acima do peso. Eu sou rechonchudo. O próprio paciente, ele usa termos ridículos, entendeu? Hoje em dia, o correto é a gente dizer, o portador de obesidade. Por quê? Porque obeso é também uma palavra pejorativa. A gente chama a pessoa de aidético, você é aidético, é canceroso. Você não chama... Não chama. Não, é portador entendeu? Portador de câncer. Síndrome de imunodeficiência. Então se você é sério, você vai usar termos técnicos naquele momento, né? E o próprio obeso, ele tem portador de obesidade, ele tem dificuldade Pode de cortar aceitar não, vai isso. tudo aqui sem claro, corte. mas tudo bem. É o hábito, né? A gente sei como a gente só começa a mudar hábitos, né? Se a gente trabalha aquilo muito. Diariamente. Então, por exemplo, também nos anos 80, era até chique fumar, né? Hoje em dia é uma coisa inaceitável. A gente não fuma em restaurante, a gente podia fumar em avião,
não é? Eu me lembro disso. Eu me lembro quando, na verdade, eram depois de 30 minutos. Eu peguei essa época. 30 minutos do voo, que a maioria dos voos no Brasil, em 3 horas você chega, né, nos ambientes. Subiram para 3 horas, eu acho que não pode mais de jeito nenhum, né? Não pode não. Então, 30 minutos, cara, quase todo mundo acendia cigarro. Que saco era aquilo, sabe? Pois e quando você saía à noite num restaurante, as pessoas fumavam, né? Nesse aspecto que você falou, João, olha só. Não consigo evitar de entrar nesse tema, mas os progressistas romantizaram certas coisas, entre elas a obesidade. Com certeza. Entre as mulheres, não aceite seu corpo, você é linda assim. Como é que existe você aceita uma doença? Uma doença. Não tem como, entendeu? Eu não consigo. E talvez essas pessoas super obesas que levantam essa bandeira são pessoas super doentes que vão viver pouco. Por exemplo, quando você pensa numa pessoa bem idosa, vem na cabeça um idoso bem magrinho ou um idoso obeso? A gente quase não tem... Sempre um idoso magrinho. Com certeza. As pessoas de 80 anos, a maioria é bem magrinha, não é obeso. Essa pessoa, claro, tem as exceções, mas de forma geral... Não trabalhamos com exceções. Não chega a essa idade, entendeu? Porque morreu antes, porque está limitado numa cama, porque teve um AVC, teve, sei lá, trombose, um infarto. A quantidade de doenças associadas à obesidade reduz tanto a longevidade desse paciente, a qualidade de vida, e às vezes um paciente como esse, ele só descobre como a vida é limitante quando passa por uma situação extrema. Eu tenho pacientes que me procuram porque, sei lá, teve uma dor de barriga numa loja, quando foi ao banheiro, não entrava no banheiro da loja. Ou não viaja mais de avião porque não cabe na cadeira, entendeu? Ou não dirige mais porque também não consegue dirigir. Então, são situações extremas que pra gente é uma coisa simples, que pra essa pessoa é uma coisa impossível. É impossível. Entendeu? Já houve casos lá no trauma, né? Onde a gente você dava plantão, eu ainda continuo, eu preciso, né? Você já tá na elite aí. De pacientes não entrarem na tomografia. Caramba! Acontece. Chegar nesse nível, cara. Você não faz o exame que você precisa porque você tá obeso. Ou não tem a maca para operar a pessoa porque só vai até tantos quilos, né? E aí, mais uma vez, os progressistas resolvem isso como? Vamos fazer maca pra gente grandona, gente de 200 quilos, não. Eles tentam dessa forma no lugar de você apoiar uma campanha de perda de peso, entender que as pessoas realmente estão acima do peso. E isso começa lá de baixo. De mudança de hábitos, né? Da educação infantil, porque uma criança obesa tem mais chance de se tornar um adulto obeso, uma mãe que gesta de um ventre obeso tem mais chance de gerar um filho que tem tendência à obesidade. A gente fala hoje de causas genéticas da obesidade, que são as familiares, e tem um negócio hoje que está muito em voga, mas é muito importante estudar, chamado epigenética, que é o que acontece no ventre da mãe enquanto a pessoa está sendo gerada. Isso pode atrapalhar o crescimento o desenvolvimento. É como se fosse uma coisa que precisa só de uma manifestação. Já existe o gatilho e precisa ser acionado apenas. Exatamente. Se for acionado... E já é comprovado que mães obesas geram filhos muito mais doentes, né? Eu costumo dizer para mulheres, eu atendo mais mulheres no meu consultório vascular, quando elas são obesas, eu jogo nas estatísticas, você precisa perder peso, mas seu marido também. Justo. Porque provavelmente o marido é. Né? Com certeza. A feira, né, os supermercados, eles fazem juntos. E os filhos também. E meu consultório também tem mais mulheres obesas, porque a mulher se cuida mais que o homem. O homem só busca ajuda quando está nas últimas, né? É verdade. Isso também é cultural. Homens médicos, inclusive, né? Inclusive, médicos com certeza. Não buscam fazer exames. Aliás, médico é a pior raça, né? É verdade. Porque as mulheres médicas também vão muito pouco ao médico. Eu estava falando isso ontem com amigos médicos, né? Que a gente estava dizendo, caramba, olha, médico não aprende a lidar com finanças, ele não aprende na faculdade a abrir um consultório, ele sai da faculdade sem saber de nada. Na verdade, meu irmão, é jogado no mercado. Nós somos empresários, né? A gente tem uma empresa que é muito, como é que eu vou dizer, primária, né? É impedida pelos órgãos limitadores, nossos órgãos, de divulgar. De divulgar, tudo é antiético, na verdade, tudo é antiético. E essa, como é que eu vou dizer? Essa divulgação médica é uma lei, sei lá, que tem mais de 50 anos. Não existia YouTube, não existia Instagram, não existia internet quando ela foi criada. Então, isso já está na hora de mudar, né? João, os paramédicos
que fazem procedimentos que, pela lei do ato médico, deveria ser só médico, eles pisam na cara dos certeza. conselhos regionais e federais. Estão assim crescendo tão mais do que os médicos, né? Porque a gente não cresce para o lado certo, a gente cresce para o lado talvez fácil ou talvez que dá, pro lado que dá, não é? E aí isso só faz a gente perder expressão. A gente não tem direito de se expressar, né? A gente vive muito limitado. Concordo. Então, eu só concluindo o raciocínio, eu estava falando para os colegas, olha, a gente sai do curso sem saber abrir consultório, sem saber finanças, sem saber nada. E digo mais, você vai cuidar da vida das pessoas e você não fez exame. Urologistas acima de 45 anos não fazem exame de próstata. Justo. A maioria não faz. Não tem fazem cara, colonoscopia, não endoscopia, ultrassom. Por isso que eu disse para meu card, já fiz 3 CATs e vamos fazer mais. Pois eu sou assim. Caramba, aí também. 3 CATs já. Doutorásica, vamos fazer. O paciente médico já é muito chato, né? Nós somos, A gente não tem tempo para se cuidar. Né? Na verdade é essa. Então, João, eu já encaminhei vários amigos obesos para a sala de cirurgia. Conversei várias vezes, eu desmitifiquei essa questão do efeito avião, que eu chamo, que é avião quando cai, ele acha que é arriscado, então ele achava que ia falecer da cirurgia. Eu mostrei estatisticamente, mostrei relatos, mostrei casos bem-sucedidos. Resultado, 2, que eu me lembro agora, que um é de Curitiba, meu querido amigo Fernando, e um que é de São Paulo, que hoje é praticamente um bodybuilder, o cara tá com shape fantástico. Israel, ele perdeu cerca de 60 quilos. Incrível como essa mudança acontece, porque na verdade a pessoa em potencial já tem aquela... Já seria um atleta ou alguém que ia ter uma rotina feliz, de qualidade de vida, e ela não despertou para aquilo porque não consegue nem chegar, né, a fazer algum esporte. Então, depois que essas pessoas começam a ter aquele hábito, eles descobrem e ganham uma vida muito melhor, né? Descobrem paixões que nem sabiam que tinham, na verdade. O Fernando me falou uma frase que me marcou, né, que eu vou dizer aqui para você, abre aspas. Franklin, eu não me enxergava obeso. O cara tava com aquilo que você disse, né? A pessoa só se toca quando tem um problema ou vai tentar pegar um avião, não cabe na poltrona. Ele disse, cara, eu tava com 120 e poucos quilos, olha a minha foto aqui, e olha agora. O cara tava trincado, e, cara, eu não me enxergava, não me achava obeso. E agora eu tô vendo o quanto eu estava doente. E o pior é que os familiares, às vezes, falam isso. Chega pra você e diz, você não precisa, você vai se arriscar, você não tem necessidade de fazer isso, entendeu? Mas entenda, 30 quilos a mais já é meio que indicativo. Claro, quem tem o IMC entre 35 e 40, a gente tem que achar as doenças associadas, as comorbidades que chamam, né? Que na maioria dos casos, quem está nessa faixa tem. Gordura no fígado. Isso leva o paciente para a cirurgia, né? Leva. As comorbidades com o IMC mais baixo fazem com que ele seja operado. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, ovários policísticos. São várias doenças. Há casos de pacientes que se tornaram diabéticos pela obesidade quando operam o diabetes regride completamente? Não, isso na maioria dos casos é assim. Qual é o diabetes que a gente não consegue que regrida ou que melhore? Tipo 1, né? É o tipo 1. Tá? Não produz insulina. Se o paciente já está em falência pancreática, quer dizer, o pâncreas já não funciona mais para tipo 2 que se tornou tipo 1. Isso, né? Exatamente. Só que quando a gente tem reserva pancreática, às vezes o paciente já fazendo uso de insulina, ele consegue deixar de tomar remédio só com a cirurgia, entende? Então, o melhor tratamento hoje para diabetes não é nenhum medicamentoso, é cirurgia. Vou pegar um gancho no que você falou e eu vi uma cirurgia que eu acho que ainda é experimental, que foi a no deputado e ex-jogador de futebol Romário. Parece-me que era experimental, né? Ele na época sim, hoje mais não. Na verdade, o CFM já aprovou cirurgia que chama metabólica. Que é a cirurgia para tratar diabetes. Na verdade, a bariátrica e a metabólica, no fundo, são a mesma coisa, tá? A técnica é a mesma, é? É a mesma, só que a metabólica, o mote é o diabetes, certo? E a bariátrica, o peso. Já queriam unificar, já pensou-se em unificar e deixar só metabólica, porque é um nome mais agradável. Bariátrica é um nome que assusta, entendeu? Vai levar mais gente para mim. É igual as medicações que existem
para tratar diabetes que usa para emagrecer e tem nomes diferentes e é o mesmo remédio. Também isso existe, né? Eufemismos que as pessoas usam. Ou para o remédio vender mais, né? E, na verdade, é o mesmo remédio, o mesmo princípio, e isso é só estratégia de marketing. Mas cirurgia metabólica, que são as mesmas técnicas que a gente usa para a bariátrica, a gente avaliando, o paciente consegue se livrar ou controlar muito bem o diabetes e viver sem a doença. Entendi. Muito bom. Tem 2 perguntas aqui que alguns seguidores fizeram. Dirceu Galha perguntou: o pós-operado... Eu sei da resposta, mas quem vai responder é você. Vamos lá. Se eu souber... Eu nem respondi ali, eu tenho certeza que sabe. O pós-operado terá que fazer dieta por toda a vida? Eu acho que a maioria das pessoas pensa que quando o paciente operou, fez uma cirurgia bariátrica, ele vai mudar seu comportamento, a comida, se tem alguma coisa especial para o cara. Você sabe o que quer dizer dieta? Dieta é uma palavra grega. Alimentação, né? Não? Modo de vida. Modo de vida. Então você não muda a dieta. Todo mundo tem dieta. Todo mundo tem. Uma dieta para emagrecer, uma dieta para ganhar massa muscular, uma dieta porque é diabético, porque é hipertenso, porque é hepatopata, porque é renal. Hoje em dia, quem tem algum conhecimento faz dieta por algum motivo, né? A gente está comendo certo ou errado sabendo que está comendo. Eita, vou comer uma pizza. Mas prazer é uma coisa que tem que existir na nossa vida. Se eu pego você, tiro tudo que lhe dá prazer... É verdade. Você vai viver para quê? Então, a gente tem que achar um meio termo onde a gente consiga ter prazer nas coisas, onde a gente consiga ter saúde e a gente viva mais. Achar um caminho, e existe esse caminho do bom senso, da moderação. Quando a gente é moderado, a gente consegue ir bem mais longe, né? Então, a dieta, que é um modo de vida, todo mundo faz. Eu faço dieta, você não faz? Sim, sem dúvida. Pronto. Qual é o principal alimento do paciente bariátrico? O obeso é carboidrato, né? Principalmente. Não, que levou ele à obesidade. Mas, assim, o principal alimento do ser humano é proteína. Proteína. Sabe o que quer dizer proteína? Primeira coisa. É verdade. Entendeu? Então, primeiro. É o primeiro alimento para todo mundo. E para o bariátrico não é diferente. Não muda nada. Porque se eu como um pouquinho, eu tenho que comer mais o quê? Proteína. Certo? Então, em outras palavras, o que vai mudar é quantidade. A quantidade, as combinações, a qualidade. Mas a pessoa que fez cirurgia bariátrica vai poder comer de tudo, desde que não sempre, não nas quantidades de antes, né? E existe primeiro aquela meta clínica que a gente quer alcançar, e aí essa pessoa vai trabalhar melhor nesse período para chegar naquela composição corporal. Entendo. E aí, depois disso, ela vai ter uma vida normal. Também lembrei de outro detalhe. Hoje em dia, a gente não estuda só a quantidade de gordura que a pessoa tem. A gente estuda a distribuição da gordura. Então, tem uma distribuição que a gente chama androide do homem, que é mais a gordura aqui no abdômen e tórax, que é a gordura que metabolicamente dá problema, dá AVC, trombose, dá dislipidemia, dá diabetes. E tem a distribuição que a gente chama ginecoide, que é da mulher, que é aquela gordura mais distribuída nos braços, nos quadris, nas coxas. Bundão, né? Exato. Que, na verdade, tanto o homem quanto a mulher podem ter as duas coisas, mas é mais comum em um ou em outro. E essa distribuição mais centrífuga é a que dá menos alterações metabólicas. Entendo. João, mais uma pergunta aqui de Luca Moura, que é um dos meus seguidores. Lucas, siga lá o João Sucupira, DR João Sucupira. Ele produz conteúdo sobre cirurgia de obesidade, pós-operatório, etc. Não somente cirurgia bariátrica, mas é o foco, porque ele é cirurgião dessa parte aí. Tá. Ele perguntou o seguinte: até qual idade pode ser feita a bariátrica? E aí eu te pergunto, a partir de qual idade e até qual idade? Perfeito. Bom, existe antes um intervalo entre 18 a 65 anos, e isso já mudou, tá? Na verdade, Franklin, antes o que era impeditivo para fazer cirurgia, hoje é indicativo. Então, pacientes que têm de 16 a 18 anos, tem que... a gente avalia através de curvas de crescimento, né? Porque enquanto é menor de idade, tem as curvas de crescimento. E aí, se você tem a idade óssea já encerrada, né? A idade definida. Adulta. Isso. Faz por radiografia, né? Radiografia, cartilagem epifisária. Exato. E você também tem a indicação do pediatra. O pediatra tem que avaliar nesse caso e encaminha para o cirurgião, tá?
E quem tem mais de 65 hoje pode, não existe limite superior mais, desde que o paciente tenha condições de fazer a cirurgia, tanto condições físicas quanto condições mentais. Então, a gente encaminha o paciente para uma avaliação também de entendimento, né? Existe um questionário que chama Mini-Mental, não é isso? Sim. E aí esse questionário o paciente responde e dependendo aí da avaliação, ele também está liberado, tá? Porque o paciente tem que comer sozinho, né? Não adianta uma pessoa que já precisa de auxílio. Se o paciente for independente, e cada vez mais nós vivemos mais independentes, esse paciente tem indicação sim de fazer cirurgia. Bacana. Uma pergunta óbvia que eu acho, se for de 16 a 18, vai precisar da autorização dos pais. Claro. Também é. Na verdade, quem leva é o pai, na maioria dos casos, tá? Hoje, infelizmente, a gente avalia pacientes com 13 anos. Já se operou pacientes assim? Sim, mas são exceções. Pacientes super obesos. Esses aí vão pro neuro, né? Pra ver se tem um tumor de hipófise, alguma coisa assim, na produção. Veja, tem algumas síndromes. Tem uma síndrome que chama Prader-Willi, já ouviu falar nisso? Já. Prader-Willi é uma fome insaciável. Normalmente, esses pacientes são grandes obesos. Juan tem essa Prader-Willi, Juan? A gente já está entrando em muito rodapé, né? Prader-Willi, você estava falando. Então, é uma síndrome onde o paciente tem uma fome, como é que eu vou dizer? Não, anormal. E aí, realmente, esse paciente tem tendência a ter obesidade, tá? Entendi. Bom, mas a gente tem também técnicas diferentes para tratar as pessoas diferentes. Então, a gente só consegue indicar uma cirurgia, uma técnica cirúrgica, depois de estudar muito bem esse paciente. Não é só o IMC que entra como critério. Quantos profissionais hoje, em média, compõem a equipe que vai ser aquela que vai circundar um paciente, né? Que você tem vários profissionais, né? Então, todo mundo que trata obesidade com seriedade tem uma coisa chamada equipe multidisciplinar, porque tem o cirurgião no centro e tem os profissionais, tem a equipe multiprofissional e ainda a equipe médica paralela a isso, né? Porque o paciente que tem obesidade tem aquelas outras doenças associadas. Então, da equipe multiprofissional, a gente tem o psicólogo, que é super importante, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta. Da equipe médica paralela, a gente tem um endócrino, cardiologista, pneumologista, porque o paciente obeso pode ter complicações em outras áreas. Então, muitas vezes a gente recruta doutores, psiquiatra, né? E aí a gente faz uma avaliação multiprofissional. Hoje em dia, no pós-operatório, né, a gente continua praticamente com todos, porque quem vai deixar de ir no cardiologista porque fez cirurgia bariátrica? Não dá. No endócrino, né? Hoje em dia tem um profissional que pode contribuir muito nessas avaliações todas, que é o nutrólogo, certo? No pré e no pós. E já teve nutrólogos que encaminharam pacientes para eu operar, porque já trataram previamente os pacientes e não houve sucesso, né? Então, na verdade, a gente precisa de praticamente todo profissional. Todo profissional. Né? Acaba passando por aí uns 10, 12... Exato. Mas fixos na equipe, a gente tem basicamente esses que eu falei. Entendi. E o nutricionista e o psicólogo não são só para fazer o pré-operatório, são para o pós-operatório também, né? Eu, no caso, eu tenho que ter uma boa... como é que eu vou dizer? Uma boa noção de dieta, mas o profissional que prescreve dieta é o nutricionista. A pessoa faz muito melhor que a gente. E quem confunde as coisas acha que o nutrólogo é um médico que prescreve dieta. O nutrólogo não é especialista. E nutrologia e nutrição são coisas totalmente diferentes. Né? João, qual percentual de pacientes hoje faz por videolaparoscopia o procedimento? Cara, é para ser todo mundo, né? Hoje até no SUS, aqui em João Pessoa, praticamente a gente só opera por vídeo. Em João Pessoa tem 2 centros que fazem tratamento de obesidade com cirurgia, que é o Hospital Universitário, já tradicional, né? E tem hoje o Santa Isabel, que começou a fazer esse tipo de tratamento e já tem alguns casos operados, né? Na verdade, voltou a fazer esse tratamento. E, na verdade, na rede privada, só se opera por vídeo, não se admite Posso dizer que é padrão ouro, né? Na verdade, hoje é robótica, né?
Robótica. Só que robótica, por exemplo, em João Pessoa, a gente ainda não encontra, né? Mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Nos outros congressos, a gente só discute cirurgia bariátrica hoje. Nos outros congressos, não. Nos congressos internacionais, a gente só discute cirurgia bariátrica hoje, robótica e laparoscópica, né? Até as complicações a gente trata assim. Até... Então, era isso que eu ia perguntar. A taxa de conversão... A incidência não existe. Então não tem conversão em cirurgia aberta. Você trata por laparoscopia. Tudo é laparoscopia hoje. Sensacional. É a melhor recuperação. Hoje a gente consegue operar em 24 horas da alta ao paciente. Isso o grosso dos pacientes. Seria a próxima pergunta. A gente com 2 horas já pede para o paciente caminhar, com 6 horas ele alimenta, com 24 horas vai de alta, com 7 dias dirige, com 15 dias eu mando iniciar atividade física. Então não tira ninguém da sua rotina. Ninguém fica dependente, tá? O cara que eu operei hoje de manhã já tá lá caminhando e na dieta dele amanhã eu vou mandar para casa. Com raras exceções, porque a gente também pega o paciente super doente, paciente que toma insulina, paciente que, sei lá, já teve um câncer, que é transplantado. A gente opera esse pessoal todo, tá? Entendo. A gente opera paciente soropositivo, tá? Então, o que às vezes é impeditivo para fazer certos tipos de cirurgia, na bariátrica é imperativo. Entendo. E não tem como não concordar com isso. Quando você faz uma cirurgia como essa, que a gente já viu que é metabólica, né? Você vai alterar algumas coisas, tentar devolver o mais próximo do novo normal para aquela pessoa. Sim. Ocorrem cálculos na vesícula? Ou seja, ela é retirada já padrão? Você estudou mesmo, hein, Estudei. cara? As perguntas aqui estão altamente direcionadas, eu tô gostando. É isso aí. Então, cálculo, pedra na vesícula, né? É uma doença que tem várias origens, genética, enfim, desidratação. E na obesidade, quando a gente trata obesidade, seja por forma clínica ou cirúrgica, quando a gente emagrece, a gente tem chance de formar cálculo pelo emagrecimento, porque quando a gente emagrece, a gente também perde líquido. Então, se eu emagreço de forma rápida, eu perco líquido num espaço de tempo curto, num grande montante, e isso faz a gente formar cálculo. Então, quem emagrece de forma rápida, forma cálculo. Tá? Então, mudança de estilo de vida... Faz colecistectomia padrão? Faz. Já de cara? Tem cálculo... É igual a cirurgia para todo mundo. Então, você no pré-operatório, você faz a ultrassom, etc. Se tiver cálculo, tem que tirar. Tem. Né? Mas veja só os critérios, né? Critério de importância. Por exemplo, eu pego um cara com IMC 50 que tem cálculo na vesícula. Primeiro eu faço a bariátrica. Depois eu opero a vesícula se ele não tem sintoma. Se ele tem crise, se ele tem dor, aí eu opero a vesícula, depois eu faço a bariátrica. Por que eu não opero junto? Eu, no meu caso... Porque agrega risco do paciente. Fazer uma bariátrica, que é uma cirurgia, teoricamente, que não tem contaminação, e fazer uma colestectomia, vazar bile ali, coisa e tal, aumenta a chance de ter fístula, de ter infecção. Eu não preciso expor o paciente a isso. Concordo. Um clampzinho daquele do cístico cair, então vai ser uma tempestade. E aí a gente prefere fazer as coisas com segurança. Se o paciente tem crise, trata logo a vesícula. Se o paciente é obeso, grave, trata logo a obesidade e depois opera a vesícula. É interessante isso que você está dizendo. Qual a incidência padrão... Incidência padrão, não. Qual a incidência na população geral de infecção de ferida? Boa pergunta. Nesses pacientes. Esses pacientes. Cara, é muito baixo. Levando em consideração que a cirurgia laparoscópica eu praticamente não tenho. Porque quando a gente operava apendicectomia, né? Quando eu fazia a parte geral aberta, cara... 35%. Paciente de antigamente que fazia cirurgia aberta, não só de ter infecção de ferida, porque tem um subcutâneo bem grosso, né? Mas de ter hérnia incisional também. Os pacientes hoje em dia não tem mais essas complicações. Cara, você falando aí, eu me lembrei de um professor, na minha época da faculdade, que, pra você ter uma ideia, ninguém é mais seco para operar do que residente, né? Com certeza. Só que o cara operava tão bonito, João... Eu não vou falar o nome dele em respeito a ele, né? O cara operava tão bonito. Era lindo demais o cara operando. A gente, residente, marcava cirurgia pra ele operar. Pra gente assisti-lo operar. Mas a gente aprende assim também, né? A gente aprende mais operando. Era elegante demais. Porém, você falou aí, né? A gente mudou, a videolaparoscopia mudou a evolução de tudo. Ele não se rendeu. A videolaparoscopia. Ele disse, negócio desse, encher a barriga do doente de ar, de gás. Eu prefiro fazer aberta, que eu vejo tudo melhor, que na verdade é o oposto, né? A gente vê muito melhor por vídeo.
A gente aumenta, sei lá, 60 vezes. Pois é, você vê tudo lá próximo, resultado, né? Ficou para trás e o mercado, que é dinâmico, engoliu. Talvez eu saiba até quem é essa pessoa. Sabe. É, exato. Mas não vamos citá-lo porque eu Mas adoro. é um grande cirurgião. O cara é espetacular. É, com certeza. E aconteceu isso de ele simplesmente não se render à modernidade, que é essa que nós estamos aqui, né? Estamos tendo a segunda revolução na cirurgia, que é a robótica. Robótica. É uma coisa já factual. Você já tem no Brasil, né? Em vários centros. Aqui em Recife. Em Recife já. E vai chegar aqui em breve. Tá? Sem dúvida. E é um caminho irreversível. Não tem como voltar. Vamos nos atualizar. Eu gostaria muito que algumas coisas revertessem, por exemplo, as dancinhas do TikTok. Por favor, vamos reverter isso aí. Não vamos deixar de lado. Reverter, não precisa fazer, Não precisa fazer. Não. Esses médicos que não entraram no mercado de uma forma correta, porque até os órgãos regulamentadores impedem, de certa forma, acabaram correndo atrás com dancinha. Eu acho que não deu certo. Mas tem muita forma de entregar informação elegantemente, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né, Graças João? Eu a acho Deus. que, como o mercado é dinâmico, cabe a nós entendermos isso, nos rendermos às pessoas que sabem mais do que a gente. Mas ainda bem que tem a dancinha, porque aí diferencia a gente. É verdade. Eu já estava dizendo isso para um amigo meu, ele disse, Franklin, você trabalha com marketing digital, cara, olha, a fórmula é essa aqui. Tantos rios por dia você tem que fazer, rios por semana. E eu disse, bicho, eu não tô nem aí para isso. Eu não faço rios, eu não vou dançar, fazer história, obrigado. Na verdade, não faço, eu faço quando estou afim. Que quanto mais a gente sai dessa vida virtual, é porque a nossa vida real está mais ativa. Então, existe um meio termo. Quando a vida real está mais folgada, a gente entra na virtual e vice-versa, né? Já tem aí um metaverso para a gente poder viver cada vez menos, mas eu prefiro a vida real porque eu sou a moda antiga, tá? eu gosto muito do passado, dessas coisas, de como a gente fazia. Sim. Por isso que eu não me rendo a determinadas coisas. Uhum. João, obesidade e Covid. A gente está com 2 anos e alguma coisa de Covid e, sem dúvida alguma, as comorbidades, segundo os estudos que foram evoluindo, né, com o passado dos anos e o conhecimento melhor da doença, as comorbidades foram um grande fator que elevou a mortalidade relacionada ao Covid-19. Em relação à obesidade, que dados você poderia me dizer que um aumento de mortalidade e diminuição com a cirurgia? Obesidade é um grande fator de risco para a COVID, obesidade mórbida sobretudo, hipertensão arterial e diabetes, né? E são doenças que andam juntas. Né? Então, a maioria dos pacientes que foi entubado, que ficou grave, que morreu, sobretudo no começo, graças a Deus com a vacina isso mudou. Né? Então, estava sendo portador de alguma dessas 3 doenças ou das 3, né? Tanto que no Brasil a cirurgia bariátrica deixou de ser uma cirurgia eletiva, passou a ser uma cirurgia eletiva essencial, que é uma cirurgia que tem prioridade e voltou a ser operada antes das outras, por exemplo, antes de cirurgia plástica, por exemplo, justamente por isso, porque a gente tirava uma pessoa que tinha um fator de risco a mais para ter Covid grave e transformava numa pessoa que não só ela deixava de estar nessa faixa, mas uma pessoa mais saudável como um todo, né? Imagina só, você pega um paciente renal crônico que precisa de transplante, pacientes com IMC acima de 35, o cara não faz o transplante porque aumenta muito a mortalidade e a morbidade. Esse dado aí realmente eu não sabia, não. Então assim, eu recebo pacientes renais dialíticos para fazer cirurgia bariátrica para depois transplantar, porque senão ele não faz o transplante. Que coisa, hein? Eu opero pacientes eletivos, né? Varizes é uma cirurgia eletiva. Sim. Eu não opero obeso. Eu digo para perder peso. Porque você está com um fator de risco ali. Eu sei que vai dar bronca. Exatamente. Entende? E é eletiva. Eu passo meia, passo medicação, mas não opero. Perder peso, calculo o IMC, mando ir no nutricionista, mas às vezes fica conosco ali 15 minutos. O meio é um grande fator para não perda de peso. Exemplo, você vai numa conveniência, já experimentou pagar a conta, olha ao teu redor. São convites para pessoas que têm uma mentalidade que não chegam ao ponto de dizer, não vou comer isso. É chocolate, carboidrato, caramba. Porque culturalmente o prazer se tornou uma coisa banal.
Então, a gente quer prazer toda hora, a todo custo. E comer é um prazer. Comer é um prazer. Então, e hoje, também, pelo lado bom, comer saudável também pode ser um prazer. As comidas saudáveis são gostosas, apesar de mais caras, né? Pois então, é, isso não é uma coisa paradoxal, né? Mas... O saudável é mais caro. E até, assim, comer saudável, legumes... orgânicos, frutas orgânicas, um ovo de galinha que não seja, assim, que seja uma galinha que não passou por nenhum processo específico. Cheia de bomba, né? Exato. Então, isso é mais caro, né? Mais caro que um hambúrguer, mais caro do que uma lasanha congelada, É né? verdade. Isso favorece as pessoas a buscarem esses alimentos mais baratos. Qual é o alimento mais barato? Carboidrato. Hoje, carne é caríssimo, né? E aí... Carboidrato. E aí a gente poderia ter uma alimentação muito mais saudável, né? Mas às vezes não é pelo fator financeiro. João, eu acho que a gente já falou de muita coisa, menos desse ponto, que é pra gente chegar nos finalmente da nosso bate-papo fantástico aqui. Cirurgia bariátrica e cirurgia plástica. Ótimo. Qual é a incidência, não na sua casuística, mas também nela, na casuística global de pacientes pós-bariátrica que vão para plástica estética ou redutora, tirar o excesso de pele, etc. E na sua casuística? Tá bom. Então vamos falar um pouco disso. Primeiro conceito que as pessoas confundem bastante. Bariátrica não é plástica. Não é estética. Não é estética. Não é estética. E muitas pessoas me procuram e confundem, acham que eu, por exemplo, faço lipoaspiração e não tem nada a ver. Outro conceito que as pessoas confundem muito, acham que lipoaspiração é cirurgia para emagrecer, e não é. Lipoaspiração é uma cirurgia para contorno corporal. Eu tenho um culote grande, eu diminuo ele, eu tenho uma gordura aqui nas costas, eu tiro ela, eu tenho só uma gordura aqui na barriga, eu tiro ela. Então, primeiro eu tenho que emagrecer para fazer uma lipoaspiração. E se eu fizer 20 lipoaspirações, não é uma bariátrica. Não é. Mas as pessoas fazem confusão em relação a isso. A cirurgia plástica, eu considero que é a finalização da bariátrica. Quem é que não precisa de plástica depois de uma bariátrica? Quem não perdeu tanto peso, não precisou perder tanto peso, por exemplo. Quem tem um IMC menor que 40 precisa muito menos de cirurgia plástica. Entendi. As pessoas que não têm aquela gordura localizada em um lugar específico, por exemplo, tem a mulher que tem muito quadril e coxa. Se ela emagrecer, ela vai precisar, talvez, de uma cruroplastia, que é a plástica das coxas, né? O homem que tem só abdômen, tem, sei lá, um IMC 40 e é só barriga, talvez ele precise de uma abdominoplastia. E homens fazem, isso não tem nada de errado. O homem que tem muita mama, ginecomastia, quando ele emagrece, fica aquela coisa flácida, também vai precisar. As mulheres, invariavelmente, que tem mama e quando emagrece a mama fica só pele, vai precisar. E a maioria opta por fazer, os que precisam? Opta, com certeza. Mas, Franklin, veja, né? Estética faz parte de saúde, faz cara. Parte. Estética. Faz parte. Você tá bem com a sua cabeça, com você mesmo. É hipocrisia dizer que estética não é importante. Porque cara. A gente escolhe nosso parceiro por estética. A gente compra um carro, escolhe uma casa por estética, né? A gente não sai de casa por estética. A gente se olha no espelho por estética. Hoje eu não vou sair. Então, estética é muito, muito importante. Não é para ser a prioridade. Aqui a gente tá falando de doenças. Mas a doença de não se aceitar ou de se aceitar quando a gente não é para se aceitar, né? Então... Qual a incidência de reganho de peso? Vamos lá. O que considerar reganho de peso, né? Quando a gente... Tem várias formas de considerar reganho. Voltar ao peso inicial, ganhar mais de 50% do excesso de peso. Pronto. Vamos antes falar do que é sucesso na cirurgia. Sucesso na perda de peso, tá? Então, quando você perde até 50% do excesso de peso em 2 anos, você considera sucesso na cirurgia. Excesso de peso relacionado ao IMC normal, é isso? Então, vamos fazer um cálculo prático, tá? Sei lá. José tem 1,70 e 100 quilos. Certo. Ele precisa perder 30 quilos, certo? Baseado naquilo 70. Se ele perder 15 quilos em 2 anos, 50%. Já foi um bom negócio para ele. Por quê, Franklin? Se a gente perde 10% do peso total,
Sim. José tem 100 quilos. 100 quilos, 10 quilos já... Normalmente, no primeiro mês, a gente perde 10% do peso. No segundo mês, perde 5% do peso. Então, em 2 meses, perde 15%. Então, se eu perco já 10% do peso, eu já regrido 90% do diabetes, eu já regrido praticamente 100% da hipertensão. Então, as doenças associadas à obesidade que eu tinha, associadas ao excesso de peso, eu já vou praticamente me livrar, certo? Então, sucesso é isso, tá? Às vezes, a gente tem aquele negócio de meta, e aí o paciente quer chegar aos 70 quilos, mas não chega por uma razão ou outra. Na verdade, se fizer tudo direitinho, chega. Tá? E chega em 1 ano. Quem é que não chega na meta clínica em 1 ano? Quem tem, sei lá, 120 quilos para perder, tá? Mas eu já vi pacientes perderem 70, 80 quilos em 1 ano. Tá? Tem essas e consegue. Aí. Quem perde mais, homem perde mais que mulher por causa da testosterona, jovens perdem mais que idosos, até porque a obesidade, como o diabetes, deixa uma digital na pessoa. Então, quanto mais tempo eu tenho de obesidade, mais difícil perder o peso. Tá? Quanto mais tempo eu tenho de diabetes, mais difícil chegar na glicemia, na hemoglobina glicada adequada. E, na verdade, a gente hoje trata diabetes não pensando em deixar a glicemia ok ou a glicada ok. A gente trata diabetes. Quer tratar diabetes? É evitar desfecho ruim. Infarto, AVC, né? Amputação, cegueira. Insuficiência renal. Exatamente. Tratar diabetes é isso. Tá? Não é só olhar para a glicemia. E aí a gente já saiu de um assunto para outro, mas é isso mesmo. o que é o que é reganho. O que é reganho. Então, pode ser voltar ao peso inicial, pode ser voltar a 50% do excesso, tá? Mas eu só posso pensar, e hoje está na moda falar toda hora de cirurgia revisional, eu só posso pensar em cirurgia revisional se eu voltei às doenças, voltei ao peso inicial e fiz o tratamento correto e não consegui voltar, porque a cirurgia está lá dentro de você, eu não tenho possibilidades infinitas de refazer cirurgia, então muitas vezes o reganho está associado à falha de hábitos. A pessoa pensou que ficou boa da obesidade porque chegou no peso e aí voltou a ter os hábitos ruins, porque são mais sedutores. Tem uma coisa que me deixa irado, chama-se Dia do Lixo. Aquele povo que passa a semana malhando na academia. Não, hoje é dia do lixo. Aí eu fico pensando assim, eu fico comparando com um evento hipotético, tá? Durante a semana, eu vou lá ajudar no abrigo de idosos. E no final de semana, eu vou espancar um bando de idosos. É mais ou menos isso o dia de lixo. Vamos polemizar um pouquinho? Vamos lá. Dia do lixo, normalmente quem tem é quem está fazendo algum tratamento diferente para o peso, um tratamento às vezes que é mais estético do que para perder peso, para emagrecer, tá? E na verdade no Brasil as medicações que nós precisamos tratar a obesidade são muito limitadas, certo? Por exemplo, não é permitido tratar a obesidade com hormônio, nenhum deles. Mas nem nos Estados Unidos é. Mas aqui não é. Tá? É fogo, né? Não, mas eu acho isso correto. Isso é bom? Eu acho. Ou seja, eles estão errados lá? Bom, eu considero, por isso que eu estou polemizando, eu considero que o correto é tratar com as medicações que nós somos autorizados aqui no Brasil. Análogos do GLP-1, que são aquelas canetinhas, né? Que é o que funciona melhor hoje em dia, tá? Victoza, Ozempic, enfim. Alguns antidepressivos, fluoxetina, amitriptilina, certo? Certo. Tem os inibidores do apetite que se usam com reserva, sibutramina e parentes. Aí tem a bupropiona, que é um antidepressivo, naltrexona, certo? Eu acho que eu falei todos que são autorizados no Brasil, só são esses. Certo. Tratar a obesidade com diurético, não se trata. Não faz com sentido. Hormônio da tireoide, mas não se trata. O FDA autoriza tratar com diurético? Eu não sei como é a regra lá nos Estados Unidos, tá? Mas aqui no Brasil, não. Tratar com hormônio, seja qualquer um deles, aquele povo não doido, se trata. Né, que toma diurético para diminuir edema de tornozelo. Eu acredito que nos Estados Unidos não se usa hormônio, testosterona, por exemplo, para tratar a obesidade, não. Tá? Pelo risco agregado e outra coisa, aqui no Brasil, quando a gente libera essas coisas, as pessoas começam a usar sem acompanhamento médico. Então, por exemplo, o Ozempic, que é uma medicação que é usada, é um análogo do GLP-1, funciona muito bem para tratar a obesidade, porque reduz o esvaziamento gástrico,
reduz o apetite, se perde peso de verdade, certo? Se compra sem receita. Então, qualquer um vai lá e compra e aplica. E depois entendeu? desse podcast, desse videocast... Não, ei, vamos entender as coisas direito. Estão só anotando, viu? Não, só ouviram isso na frase. Aqui é para a gente falar as coisas da forma correta. Né? Uhum. Então, assim, esses remédios não são de forma alguma para serem usados, até porque o uso deles para emagrecer é um uso que a gente chama off-label. O remédio não é feito para isso. Não é. O remédio é feito para tratar diabetes. E aí viu-se que existe um ganho secundário no emagrecimento. E aí tem que ser usado com supervisão. Tem que ter acompanhamento. Tudo tem que ser com acompanhamento médico. Uhum. Eu estava me lembrando, você falando aí é liberado no Brasil e talvez não seja em outro lugar, etc. Você já deve ter feito uso da creatina, né? O uso direto e hoje em dia é para tudo, cara. Creatina ajuda para tratar depressão. 1997, você lembra? Olha, gente idosa que não faz atividade física, usa para manutenção da massa muscular, entendeu? Evitar a sarcopenia, né? Então, diminuir. o paciente bariátrico, depois que chega perto da meta clínica, que já perdeu a gordura, a maior parte da gordura que precisa perder, a gente recomenda que use creatina para ganhar massa muscular. 5 gramas dia, né? Padrão. 5 gramas é o padrão. Cara, tu te lembras que em 1997... Era tipo usar hormônio. Não, piorou. Foi proibida. Foi, porque dava cálculo renal. Sabe em quais países do mundo foi proibida a creatina? Então, vou contar a história primeiro. Começaram a postular. Não, creatina causa insuficiência renal. Em que ano? 1997. Ah, cara, eu tinha 17 anos. Pronto. Eu entrei na faculdade nesse ano. Causa insuficiência renal e causa não sei o que, não sei o que mais lá. Foi proibida, adivinha onde? No mundo todo. No Brasil. Brasil. O único país do mundo que a creatina foi proibida. E os caras lá nos Estados Unidos malhando, crescendo cada vez mais. Mas quem tem insuficiência renal não pode. Não, os estudos já mostraram que não. E adivinha de onde o estudo? USP. Pegaram, estudaram aí 3, 4, 5 anos e viram que não causa insuficiência renal. E por que causaria, né? Você vai ter ali 3 aminoácidos, arginina, não estou lembrado dos outros, se é isoleucina. Então não causa insuficiência renal, não causa litíase renal. E creatina pode ser usado, inclusive, para sarcopenia de idosos. Sarcopenia deve ser usado, etc. É fantástico, né? Mas sob supervisão. João Sucupira, meu querido amigo, eu quero lhe agradecer. Amigo, foi muito boa a nossa conversa. Fantástico aqui. Eu esperava muito que fosse bom, excelente. Mas superou umas 1000 vezes as expectativas. Graças a Deus. Me chama para falar outras coisas então. É verdade, vamos conversar outras vezes. Deixo o microfone para você, à sua disposição, para você se despedir aí. E fica aí aberto já o convite para as próximas vezes, né? Outros assuntos. Se Deus quiser. Eu acho que é muito importante esse espaço para falar de obesidade. Tá? A gente tem que desmistificar os conceitos sobre a obesidade, tornar esse assunto cada vez mais abrangente, né? Obesidade é uma doença que todo mundo está sujeito, né? À medida que a gente envelhece, a gente está mais sujeito ainda, né? Verdade. E que quando a gente trata de forma profissional, a gente consegue agregar à vida da pessoa muita qualidade de vida, né? Não só a obesidade cirúrgica, mas qualquer que seja, até porque quem virou um obeso, um portador de obesidade que precisa de cirurgia, ele já passou por outras fases. Sem dúvida. Então, eu só tenho a lhe agradecer. Eu que agradeço, João. Até o próximo Red Talk. Grande abraço para vocês.